Nesse caso aqui é um dos casos mais fantásticos da ufologia mineira. Até nesse ponto o Paulo é taxativo. Que Minas Gerais é o estado onde mais contém casos emblemáticos, casos assim bem pesados da ufologia. Quer dizer, deve ter em outros estados, só que nós não estamos lá, né? Nós não temos condição de pesquisar lá. E muitas vezes aquele estado também não tem pesquisadores preparados para entrar em contato. Hoje vai ser mais difícil porque a ufologia virou um campanário, né? Aquilo ali, né, virou Um salve-se quem puder. Hoje é difícil, inclusive, se Mato Grosso, as regiões lá, né? Nós estamos bem cercados hoje, que nós temos... Peraí que seu microfone está falhando. Alguém aí parece estar dando mau contato, gente. Dá uma olhadinha tá aqui dando pra gente, tá por picando favor. um pouquinho. Porque como é de praxe, né? Não, ele tá... Agora ele parou Agora de funcionar de vez. agora ele foi de vez. É só entrar nesse assunto Aqui, que a história começa. Vamos lá. Mas é só Agora. Agora entrar foi. nesse assunto que os homens de preto começam a Os atrapalhar. homens de preto, exatamente. Mas no norte do Brasil nós estamos bem cercados com a doutora Queline, né? A doutora Queline Borges, que ali ela agora toma conta pra gente. Ela informa, nós vamos lá e tudo. E claro, ela vai com a gente, né? Agora, aqui esse caso é um caso interessante porque ele aconteceu no dia 16 de maio de 1979, onde um sitiante chamado Arlindo Gabriel saiu numa manhã para caçar com dois amigos, isso era hábito deles ali em Baipendi. Vou situar, Baipendi é uma cidade que fica ali no sul de Minas, perto de São Tomé das Letras, Três Corações, Varginha, enfim, naquela região ali, inclusive está ali Luminárias, São Tomé das Letras, né? Então você está situado onde fica, né? E ele saiu para caçar nessa época com dois amigos. E chegando num determinado ponto da Serra, acho que é Serra do Alegre, né, o nome do lugar onde eles estavam, um foi para um lado, o outro foi para o outro, ele foi para o meio, que assim eles combinavam, né, de fazer a caçada. Ele pegou, falou que entrou num lugar de mata fechada e saiu num descampado, onde estranhamente, numa manhã de céu limpo, ele viu um raio, uma espécie de raio cair. Ele ficou assustado porque ele falou assim, mas raio sem chuva, sem nuvem, né? Ele pegou, se deslocou para a região, lógico, como curioso, né? Eu nem imaginava que ele ia encontrar ali. Ele pegou, foi àquela região e viu um objeto. Eu vou pedir para colocar a foto número 1, que o pessoal vai entender mais ou menos. Era uma coisa parecendo um cilindro com uma bola em cima. Olha lá, aquela primeira foto lá, como se fosse uma espécie de espantalho, com dois apêndices do lado, né? E aquela bola vermelha ficava piscando, branco, vermelho, vermelho, branco, tá? E ele ficou observando aquilo, ele tinha uma máquina fotográfica e ele tirou a foto desse objeto. A foto é clara, a máquina era coitada, uma coisa assim, né, ruim demais, né? Eu não vou falar a marca para não, né? Mas, e o fotógrafo também não era lá essas coisas. Então ele tirou a foto, dá para se ver, eu não tenho essa foto aqui, porque era de muito baixa qualidade, eu achei que não tinha necessidade de colocá-la, né? Porque o pessoal ia ficar buscando, mas eu vou dar um conselho. Entra no site www.ovpesquisa.com.br que vocês vão ver a entrevista dele, falada, ele contando a história, com 32 anos na época, e depois, já bem mais velho, você vê que não tem diferença nenhuma. Mas vamos lá. Então, esse objeto pousou, ele fotografou, e depois ele viu um outro objeto, que é aquele que está ali, o número 3, tem um no meio ali, que é onde ele vinha voando, né? E aquele número 3 que tem aquelas listas, como se fosse uma bola de futebol americano, com umas aletas, né? Em forma de gancho, rodando em cima dele. Entendeu? E também com o mesmo sentido de pisca, né? E ele pegou, ficou observando aquilo assim, assustado, do lado de cá, mais ou menos, ele ouviu umas coisas parecendo uns estrondos, né? Ele usou até um termo, como se fosse um motor para pegar, estourando, né? E aquele objeto era um objeto que vinha aproximando dele, mas uma nave bem maior.
Ele chegou a comparar a nave com o tamanho de 2 ônibus. Então vocês podem notar que não era uma coisa pequena, né? E ele pegou a máquina para fotografar. Antes eu esqueci de um pequeno detalhe, aquela navezinha ali, quando ela desapareceu, aquela primeira, ela fez uma espécie de uma fumaça, entendendo? E ele sentia, ele falou que percebeu até o barulho, né? Daquela fusão, né? E ele fotografou, essa foto ficou boa. Essa aí nós temos aqui, eu vou mostrar logo depois. E, já voltando ao número 3, quando ele deixou aquela navezinha que parecia bola americana, ele viu aquela coisa maior vindo, aproximando e pousando, né? Ele querendo fotografar, mais uma vez aí eles não deixaram, né? Diz que jogou uma luz forte nele, que ele ficou temporariamente sem enxergar. É aquela coisa de uma espécie de fumaça que você começa a arder o olho, né? E ele mexendo nos olhos, quando ele começou a voltar a enxergar de novo, tinham 2 seres do lado dele, seres menores, pequenos, uma coisa de 1,5 metro a menos. E eles pegaram no braço dele e ele, né, puxando, me solta, eu não quero, me solta. E chegou num ponto que um deles, que é uma parte também bem curiosa desse caso, é que eles falaram assim, em Deus nós somos todos irmãos, nós não vamos te fazer mal. Eu não sei se isso serviu de efeito para eles poderem levar ele a bordo da nave, que inclusive isso era uma coisa que teria que ser aprofundada, né? Porque ele estava bem reticente para ir para bordo da nave, para sair com eles, mas ele foi para dentro da nave, ficou lá na nave. Eu achei esse detalhe estranho, porque ele notou assim, ó, tinham 2 sentados de costas para mim, com uniforme, né, de capacete e tudo, e batendo uma espécie de máquina. Na época a gente falava batendo máquina, né? Porque na época não tinha internet, não tinha teclado de computador, não tinha nada. Era aquela tipo máquina mesmo que ele batia. Era um painel que tinha na frente dele, eles batendo aquilo ali, fazendo barulho como se fosse de teclas, né? E de lá saiu num corredor uma mulher, sabe? Também é outro caso assim que, né? Essa mulher, ela veio, andou na direção dele, um painel na parede se abriu, onde apareceram 3 imagens, né? Ela falou com ele assim, ó, essa aqui é a Lua. Ele ficou olhando e falou, esse aqui é o Sol. E embaixo, uma coisa parecendo a gema de um ovo, uma coisa bem característica, assim, confusa, né? Não tinha um formato, assim, era uma coisa redonda, espalhada, como ele falou. Então, ela pegou e falou para ele assim, ó, aqui é de onde nós somos. E a gente vai e volta, sabe, em grande velocidade, dependendo da rotação da Terra. Então, essas informações são informações assim que são picadas, que eu tenho absoluta certeza que muito mais coisa se passou ali, entendendo? Eles devem ter, de uma forma ou de outra, ou drogado com alguma coisa, que ele ficou meio, sabe, aéreo, porque você pega, por exemplo, o estágio onde ele entrou na nave, ele não fala disso, entendeu? No estágio onde ele esteve lá dentro, as coisas que aconteceram, por que eles o levariam para dentro de uma nave se eles não fossem fazer uma espécie de experiência, sabe? Ou tirar algum proveito da pessoa dele ali. Mas ele não recorda de nada disso, pelo menos ele não tocou nesse assunto. Ele só termina dizendo que quando ele quis sair da nave, ele já viu a nave pousada, né? Já viu o chão e uma escadinha. E ele falou assim, na hora que eu desci, ele falou até com um tom assim de alegria, né? Que eu saí de dentro daquela coisa, né? Eu estava me sentindo alto, pisando alto, sabe? Estava andando assim como se fosse uma coisa assim tranquila, sabe? Então isso tudo leva a gente a crer que eles o doparam. Sim. Eu acredito nessa forma. Agora, uma coisa curiosa é que poucas vezes, esse caso se torna um caso assim bem mais interessante,
é que existem provas. Aquela foto, se vocês puderem colocar aí, a foto número 2, vocês vão ver a foto do Arlindo Gabriel lá em cima, é aquela fumaça. A foto ficou mais nítida. Tá bem nítido mesmo. Quando o objeto começou a se esvaecer, e começou foi virando aquela fumaça e de repente sumiu. Sabe? Agora, as outras fotos do aparelho ficou uma coisa assim muito... Sabe? Se você tiver com ela na mão olhando de perto, dá para você ver. Agora, assim, eu até falei com o Paulo, não vale nem a pena colocar. Que as pessoas vão ficar procurando, não vão definir nada. E aquele cidadão ali, é ele quando ele tinha 32 anos, quando teve o contato. Agora, o estranho disso aí tudo é que se você somar, né? Somar o tempo que se passou, sabe? Eu achei curioso porque ele não comentou da demora, sabe? O tempo que aconteceu aquilo ali. Sabe? Ele contando para os amigos deles, eles próprios falaram, pô, mas isso aconteceu nesse espaço de tempo, sabe? Os amigos não acharam ele, sei lá, não sei quantos dias depois ou quantas horas depois? Eles acharam ele realmente meio, sabe? Mas quantas horas depois ou quantos dias depois? Ninguém sabe. Não, isso foi no mesmo dia. Ah, no mesmo dia. Mesmo dia. Só que aí entra aquele detalhe, né? O que eles fizeram com ele a bordo daquela nave? Sabe, eu até, se eu tivesse pesquisado esse caso à época, eu teria feito uma investigação mais profunda. Queria saber se ele tinha marcas no corpo, porque geralmente fica, né? Mas quando vocês entrevistaram ele, vocês não perguntaram? Não, esse caso não foi entrevistado por mim. Esse caso foi entrevistado por um pesquisador do sul de Minas, chamado Birajara Franco Rodrigues, né? E ele que tem realmente toda a história ali. Mas a história de conhecimento do depoimento que ele deu, que está, inclusive, toda gravada, né? Volto a dizer, as pessoas que tiverem curiosidade, vai lá no site da revista, vocês vão ver lá ele falando. Curioso, ele conta a história lá no site da revista, tem isso, ele entrevista dele quando ele era novo, quando aconteceu a coisa, e depois, quando ele já estava bem mais velho. E você não nota nenhuma diferença, sabe? No caso dele, ele não aumentou, diminuiu nada. E você disse também que na época, Albert, teve reportagem também, né? Teve, um repórter da Rede Globo, eu não sei se é Henrique Meirelles ou Meirelles, sabe? Que entrevistou ele para o Fantástico, ou para o Globo Repórter, uma coisa assim, sabe? Ele foi lá no sul de Minas, foi lá na Serra do Alegre, esteve lá com o Birajara, e os outros 2 caçadores, porque eu acredito que eles estavam junto com ele, estavam lá também, sabe? E ele mesmo comentou que ele ficou impressionado, sabe, com as características do caso, porque ele inclusive acreditava muito, eu creio que até hoje acredita muito nas histórias que são contadas ali. Porque tem muito fake na ufologia. E nessa época, a gente, graças a Deus, nessa época, a gente não tinha esse tanto de mentirosos na ufologia, né? Essas pessoas que aproveitam da ufologia para fazer as suas apresentações aí no YouTube. Então, inclusive, graças a Deus, eu parei com isso. Uma das coisas que me deixou curioso foi citar o nome de Deus. Entendendo? Sabe? Eu fiquei assim em dúvida, que eu falei, mas, poxa, citar o nome de Deus, com que objetivo? Sabe? Aquilo, não sei, é aquela coisa que eu sempre falo aqui. Eles sabem muito de nós. E nós não sabemos nada deles. Então, concluindo, tanto aqui no interior de Minas, aqui na Serra do Cipó, aquela região, tem casos assim também. Mas como eles sabem que o caboclo da roça aqui no interior de Minas, ele é um sujeito muito crente, um sujeito muito fervoroso, né? Então, eles sempre, às vezes, cutucam um camarada, né? Falando o nome de Deus. Já o caso do casal Hermínio e Bianca, que era o contrário, né? Houve um embate, um debate entre o pastor evangélico lá, o Testemunho de Jeová, né? Que era o Hermínio, né? E a Bianca, sabe, com eles lá, aquele debate e tudo e tal, e não chegaram a conclusão nenhuma, mas tem coisas curiosas ali também. Tem muitas.